O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs? Caro seminarista João Manuel, amado povo de Deus, aos irmãos que estão aí ainda em pé, nós temos bastante lugares aqui nos bancos, tá bom? Fiquem bastante à vontade, estão em casa, os de cá também. Em primeiro lugar, o Padre queria te chamar a atenção para o miolo do Evangelho de hoje, porque em uma das instruções que o Senhor dá para os 72 discípulos, que Ele escolhe neste momento da missão, é bom a gente prestar bastante atenção nisso, porque o evangelista começa: o Senhor escolheu outros 72. Isso quer dizer que não existiram somente os 72 do evangelho de hoje. Existe muito mais, antes e depois do evangelho de hoje. Mas o miolo fala de paz.
E nós estamos ensaiando a liturgia desse 14º domingo do tempo comum a semana toda. Na verdade, a 13ª semana do tempo comum falou-nos o tempo todo do tema da liturgia desse 14º domingo do tempo comum, que não é a paz. Mas a paz aparece como uma das consequências da temática principal, que é a missão, que é o ser servo. E a gente precisa reaprender a ser servo todos os dias. Porque não tem desgraça maior na igreja que nós nos sentirmos e nos comportarmos como se nós fôssemos funcionários da igreja. E nós não somos. Nós somos servos. E somente servos. Eu como padre, você como leigo, todos somos servos. E aí a paz, ela aparece como uma consequência daqueles que sabem o que são. Quando o coração de uma pessoa está num lugar e ela não sabe qual é o papel dela de verdade naquele lugar, ela não sabe por que o Senhor a colocou naquele lugar, no primeiro contratempo que aparece, na primeira palavra que é dita, a primeira coisa que acontece, meus irmãos, e a gente nem precisa ficar esperando, porque o próprio coração se manifesta nas reações, a pessoa perde a paz. Agora, quando ela está no seu lugar, ela sabe o seu lugar, ela sabe ouvir o que tem que ouvir, ela sabe fazer o que tem que fazer, e por que fazer, e por quem fazer, a paz não é perdida por qualquer coisa. Então o padre queria chamar a sua atenção para o miolo do Evangelho, porque é um miolo, mas ele é muito importante para nós. Quem estava aqui na missa de quarta-feira passada, em que nós encerramos a novena da Desatadora dos Nós, vai lembrar daquela comparação que o padre fez do furacão. Lembrando até de um filme antigo, né? Em que o tornado acaba com os lugares e do lado passa até vaca voando no tornado. E o padre dizia, o segredo é porque o tornado da vida, ele não vai parar. Hoje pode ser um tornado mais fraco, amanhã pode ser um ciclone mais poderoso, de escala maior, mas a nossa vida, ela está constantemente vulnerável a essas tempestades que nos rodeiam. O nosso segredo, sabendo quem nós somos, sabendo o que fazer de verdade, sabendo por que Deus nos colocou nos lugares em que estamos, é estar, enquanto o tornado está nos rodeando, é ficar com os dois pés bem fincados no chão, observando o tornado. Não, nunca, entrar no tornado. A gente não pode entrar no tornado, porque a gente perde a razão. A gente perde o rumo. A gente não compreende mais nada, a gente não sabe nem interpretar texto. A gente não consegue. Porque ao invés de observar, esperar o tornado passar, olhar os estragos que o tornado fez para tentar ajudar a consertar os estragos, nós ajudamos a estragar mais. E nos estragamos juntos. É por isso que tem pouco trabalhador na messe. Jesus nunca teve grandes amigos, nem muitos. Os amados, os amantes do Evangelho, nunca esperem que terão muitos amigos, porque não terão. É muito difícil seguir o Evangelho, é muito difícil servir a Jesus Cristo. E olha que aqui a palavra servo, ela aparece em 3 momentos diferentes na liturgia. Se vocês prestarem atenção na primeira leitura de hoje, do capítulo 66 de Isaías, o povo já está saindo do exílio da Babilônia, aqueles que quiseram, já puderam sair do exílio da Babilônia, estão retornando para reconstruir Jerusalém e o templo em Jerusalém, indulto dado pelo rei Ciro da Pérsia.
para esse povo, Isaías enche o coração de esperança. Agora, como é que a gente sabe, Padre, que ele está falando para aquele povo e que ele também pode estar falando para mim hoje, aqui, sentado, prestes a dançar no arraiá e comer coisa gostosa? Porque o final da leitura está dizendo: essas promessas são para aqueles que são meus servos. A promessa de salvação é para aqueles que decidem ser meus servos. Não é para todo mundo. Quem não está para servir, não recebeu a promessa. Não recebeu. Aí, quando nós olhamos para a segunda leitura de hoje, a servidão, o ser servo, aparece de uma forma bem dramática, porque já está na boca de Paulo, na segunda leitura de hoje. A primeira do profeta Isaías, antes de Jesus, nós estamos ali há mais ou menos 4 séculos antes de Jesus. Agora nós estamos com Paulo, tempo de Jesus e pós-tempo de Jesus. E Paulo está dizendo a consequência que ele recebeu por escolher ser servo e ser alcançado pela promessa que Isaías havia falado. Paulo não recebeu aplausos, Paulo não recebeu reconhecimento humano, Paulo não ganhou o nome dele estampado em outdoor, e nem ganhou uma página de Facebook para ser seguido, ou de Instagram para ser seguido. Paulo não virou influencer. Ele está dizendo: as consequências da minha decisão em ser servo, eu trago no meu corpo. As marcas da perseguição, as marcas das pedradas, as marcas das ribanceiras que eu rolei abaixo, as marcas das feridas que me causaram, e a minha glória não é minha. A minha glória de ter um corpo ferido por eu ser servo é do meu Senhor, Jesus Cristo. É por isso que ninguém quer ser servo. É por isso que hoje é tão difícil colocar no coração das pessoas o que é servir na comunidade. Porque não é o tempo todo que o padre vai passar te aplaudindo. O padre também vai te bater. Não é o tempo todo que o padre vai passar por você de dente arreganhado, dando bom dia. Tem hora que o padre não vai passar por você muito feliz. E se a primeira coisa que você espera é isso do padre para ser servo numa paróquia, seja essa, seja onde for, você já começou errado. Já começou errado. Aí vamos para o Evangelho, para fechar com chave de ouro. O Senhor começa dizendo o que nós já falamos. Tem muito trabalho, mas os trabalhadores são muito poucos. O padre dizia que tem uma diferença muito grande em ser servo e ser funcionário, e ser trabalhador. Aqui, trabalhador não entenda como funcionário. Se você pegar a tradução grega da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, ou Segundo Testamento, você vai perceber que a palavra trabalhadores, neste Evangelho, tem o mesmo significado da palavra servos de Isaías, do Antigo Testamento. Então, quando o Senhor fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, entenda da seguinte maneira, segundo a fidelidade, a tradução grega da Sagrada Escritura. A messe é grande, mas para servir tem muito pouca gente. Quer ver? Vamos levar para a prática? Vamos trazer para agora, para o nosso momento de agora. Vamos contextualizar. Não sei se vocês tiveram tempo de dar uma passada no pátio e olhar a estrutura do arraiá. Quem está vindo no Arraial da Imaculada pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mão. Olha aí, sejam bem-vindos. Tomara que fiquem todos os anos. É o nosso 3º ano
que o Arraiá está sendo realizado nesse formato. Eu não sei se vocês conseguiram identificar todas as estruturas, o que tem, o que vai ter. Eu quero perguntar uma coisa a vocês. Para isso tudo ser organizado, para ter tudo de gostoso para você comer depois da missa, show, dança, amanhã tem almoço delicioso, farofa está até pronta já, deliciosa, a melhor farofa do mundo, né? Daqui a pouco a maionese. Você acha que teve pouca gente por trás ou muita gente? Quem acha que teve pouca gente, levanta a mão. As crianças, elas acabam com a nossa vida. No mínimo você ri, né? Quem acha que teve um bando de gente por trás, levanta a mão. Muito bem. Então eu vou decepcioná-los. Teve pouquinha gente. Bem pouquinha. Não dá nem meia igreja dessa. Quem preparou isso tudo? E eu ainda digo para vocês, sem medo de errar. E aqui o padre não está brigando não, tá? É só uma contextualização. Desses, metade para cá, desses, eu não tenho certeza se todos fizeram por ser servos ou por ser funcionários. Eu ainda não sei. Sabe o que vai me dizer? Se foi por serviço ou por trabalho, esperando algo mundano em troca? O depois. Ou o durante. Porque a paz é perdida por qualquer coisa. E olha que tem um bocado de gente perdendo a paz, porque tem que virar uma colher de cachorro-quente dentro do pão. Então, meus irmãos, nós não temos que fazer para Deus por trabalho. O Senhor prefere um servo a 1000 trabalhadores. Porque no fundo, o Senhor não precisa do que fazemos para ser Deus. O Senhor já é Deus. O que eu faço, o meu nome, o meu sobrenome, as minhas habilidades, não vão acrescentar nada em Deus. Quem precisa entender que o que fazemos, fazemos porque nós precisamos de Deus e por isso fazemos o que fazemos, sou eu e é você. Então a liturgia desse 14º domingo do tempo comum quer te convocar sim. Batizado, batizada, quer te convocar sim, a não ser funcionário, a não vir para arrumar um trabalho, mas para servir. O Senhor disse, não é mais importante, isso em Paulo, né? Não é mais importante a circuncisão ou a incircuncisão. Não vamos olhar quem circuncidou, quem não circuncidou. Vamos olhar para o céu. Ele é mais importante. Aí depois o Senhor retoma na conclusão do evangelho desse fim de semana. Que não nos preocupemos com aquilo que nós estamos nos preocupando como se fossem as coisas principais da nossa vida e estão nos tirando a paz. Antes, dê importância, porque quando você foi batizado, o seu nome foi escrito no céu. Isso é mais importante. Isso te faz ser quem você é. O fato do seu nome estar escrito no céu. Esse é você, esse sou eu, esse somos todos nós. Maria, nossa mãe, conceda-nos essa consciência sempre, constante, permanente. E São José nos proteja de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.